Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem vendo. Essa entrevista é uma iniciativa da disciplina de estudos de Teoria e Metodologia de História 1, que é ministrada pelo professor Dr. Iranilson Buriti, e a nossa convidada de hoje é a Michele Pereira de Souza Cordão. Ela é professora da Unidade Acadêmica de História da Universidade Federal de Campina Grande, doutora em Ciências Sociais, mestre em História e graduada em História pela UFCG. Atualmente é doutoranda em História Social pelo programa de Inter-USP-UFCG e tem atuado no âmbito de pesquisa historiográfica no campo de História Política. Na graduação, ministra sobretudo disciplinas das áreas de formação pedagógica geral e de teoria e metodologia da história. Tem orientado trabalhos de conclusão de cursos sobre homossexualidade, feminismo, lesbiandade e democracia, bem como sobre gênero, raça e classe numa perspectiva interseccional. Desse modo, faremos perguntas à pesquisadora, a professora doutora Michele, e sobre teoria e metodologia. Iniciaremos com a primeira, né? A partir da sua experiência nas disciplinas de teoria e metodologia de história, de que modo as quais contribuem para fazer o historiador em formação rever os próprios campos de interesse e a constituição historiográfica, a partir do não dito. De modo que a pesquisa historiográfica e teoria e metodologia parte de uma escolha, né? Assim como toda ciência. Então, o não dito também é muito importante nessa formação. Bom dia, Rebeca. Bom dia, né, quem estiver assistindo, já que está sendo gravada. Iranilson, um prazer estar aqui participando da disciplina ministrada por ele. Queria perguntar à Rebeca, deveria ter feito isso nos bastidores, mas perguntar mais ou menos quanto tempo eu tenho para cada resposta, para cada pergunta, para que eu possa me organizar e não falar tanto. Pode ficar à vontade, professora, o tempo que a senhora achar necessário. Tá. Então, bom, todo o currículo de um curso de graduação em História necessita, né, é composto por disciplinas, as chamadas disciplinas teóricas, né? Nosso curso, por exemplo, nós temos agora no currículo novo 2 disciplinas de Teoria e Metodologia da História, 1 e 2, né? E temos também uma disciplina introdutória, que se chama Introdução ao Ofício do Historiador. Elas são fundamentais para a formação do futuro professor, professora, pesquisador em História, sem dúvida, né? Porque são nessas disciplinas, embora as discussões teóricas perpassem todas as disciplinas do curso, né? Mas essas disciplinas, elas debatem especificamente conceitos, né, metodologias, portanto, diferentes maneiras de pensar, de conceber a história e de praticar a história, né? De praticar a história no sentido de produzir conhecimento histórico, né? Então, existem diferentes métodos, né, que transformam um saber, que permitem que um saber seja considerado historiográfico. Sem métodos, não há história, não é? Não há a possibilidade de pensarmos em um conhecimento produzido por um profissional da história sem métodos, né, sem teorias, sem conceitos que são próprios da nossa área, do nosso campo de pesquisa, né? Nem sempre esses conceitos estão explícitos nos textos dos pesquisadores, né? No entanto, eles perpassam esses textos. Então, é isso que às vezes nós chamamos, o Sertor chama de não dito, né? Aquilo que não está explicitado no texto, mas que o atravessa. Então, quer dizer, não é possível, né, formar uma pesquisadora, um pesquisador, professora de história, porque, inclusive, eu acho fundamental nós não fazermos essa distinção, ou pelo menos não fazermos de uma forma, não é, engessada, porque a professora, o professor é também sempre um pesquisador, não é? É no momento em que nós realizamos uma pesquisa, produzimos pesquisa, né? Quer dizer, para ministrar aulas, nós precisamos também realizar pesquisas, né? Então, eu acho que esse é um ponto também bem importante e que é aprendido, é compreendido pelo formando em História durante essas aulas, né, de Teoria da História, durante as disciplinas de Teoria da História, porque por mais que esses debates perpassem as disciplinas como um todo do curso, mas é nesse momento específico da formação que a gente para, digamos assim, para refletir exclusivamente sobre o nosso
conhecimento, né, sobre o conhecimento histórico, historiográfico, né, sobre as suas especificidades, por que a história se diferencia da sociologia, embora tenham relações muito próximas, né, por que a história se diferencia da antropologia, embora tenham relações muito próximas, né, por que o trabalho do historiador se diferencia do trabalho de um jornalista, tá? Não significa dizer também que nós vamos criticar o trabalho de jornalista, né, dizer que é um trabalho inferior, mas significa dizer que são trabalhos distintos. Exatamente porque os trabalhos produzidos por historiadores de profissão, por profissionais da história, eles são orientados, né, por teorias específicas, né, perspectivas teóricas específicas e por métodos específicos do nosso campo, né? Então, sem dúvida, né, essas disciplinas de teoria e metodologia são fundamentais, né, para a formação. São disciplinas, às vezes, consideradas difíceis, né, porque promovem reflexões densas. No entanto, com o tempo, esses conceitos eles vão sendo internalizados de tal maneira pelos formandos que eles passam a interpretar o mundo, interpretar a realidade social a partir deles, né, a partir desses conceitos. E eu acho que nós conseguimos identificar quando os alunos concluem o curso de História, né, quando os estudantes concluem o curso e começam a interpretar a realidade histórica ao seu redor, com esses conceitos a gente percebe que esses alunos foram muito bem formados, né, e eu acho que o nosso curso forma muito bem os nossos estudantes, os nossos formandos, né, que a gente percebe isso, né, quando a gente vê esses alunos concluindo o curso, como nós teremos daqui a pouco uma colação de grau, né, então alunos que conseguem internalizar conceitos que são debatidos em disciplinas como essa e passam a operacionalizá-los, né, em suas interpretações da realidade histórica. Eu não sei se eu deixei alguma coisa, Rebeca. Caso eu esqueça alguma discussão que você propõe na entrevista, você pode fazer a réplica sem problema nenhum, tá? Tá certo. Eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre esses não ditos, nessa perspectiva do que não é escrito, né, durante a história. A gente vai ver na escola metódica e tudo mais a formação de heróis, esse mundo masculino, enfim, essa figura, esse sujeito universal que se cria, né, na história. E aí eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre essas novas empreitadas que a história tem trazido, né, nessa perspectiva de gênero, de raça, que faz parte das pesquisas que a senhora tem orientado. Ah, sim, sim. Ah, claro, né? Essas discussões sobre raça, gênero, na interseccionalidade com classe, né, inclusive, elas têm sido muito realizadas, ou têm sido, não vou dizer muito realizadas, têm sido mais realizadas nos últimos anos, né? No entanto, sim, são temas historicamente silenciados pela própria historiografia, tá? Vale dizer isso. E não é só pela historiografia do século XIX. Tá? Nós culpamos, né? Parece que tudo é culpa dos tais positivistas. Não é bem assim, né? Então, não é bem assim. Não é só culpa, não é responsabilidade dos positivistas. Então, eu acho que é importante destacar isso, né? Como, por exemplo, uma historiografia acerca das mulheres começou a ser produzida nos anos 60. Essa produção teve a ver, inclusive, com o próprio movimento feminista, ou com os movimentos feministas, porque o movimento feminista era plural e é plural, não é? Então, vocês percebem com isso, portanto, que a produção historiográfica é uma prática social, ou seja, as questões que são levantadas pelas historiadoras, e aí eu vou usar historiadoras porque eu sou historiadora, como uma forma, inclusive, de internalizar essa discussão sobre gênero, né? Então, as discussões feitas pelas historiadoras sobre mulheres, por exemplo, né? Os trabalhos sobre mulheres tiveram e têm uma relação muito grande com os próprios movimentos feministas, né? As reivindicações, etc. Isso significa dizer que a história é também e é uma prática social. Quer dizer, uma sociedade patriarcalista produz uma história patriarcalista, né? Então, se a nossa sociedade ocidental foi construída por meio de determinados pilares, como o colonialismo, né, o patriarcalismo e o capitalismo, então a produção historiográfica realizada nesta sociedade acaba trazendo, né, esses elementos. E, nos últimos anos, tem havido um esforço por parte
de algumas historiadores no sentido de começarem, né, a escrever, a realizarem pesquisas sobre temáticas e sobre sujeitos que foram historicamente excluídos, historicamente e historiograficamente, tá? Foram historicamente excluídos pela sociedade e historiograficamente excluídos pela historiografia, né? Que acaba não se dedicando, né, a trabalhar esses temas. Isso é uma evidência muito grande de como a história, enquanto conhecimento, né, ela é uma prática social, né? Ela está inserida em um contexto social, né? Então, nós, historiadoras, precisamos entender isso, né, que nós não estamos deslocados, né, do tempo no qual nós escrevemos, pensamos, produzimos, lemos, né, e que essas experiências do nosso presente, elas interferem, né, elas não determinam absolutamente, porque eu penso que a história é uma relação entre a determinação histórica, por um lado, e a ação individual, por outro, portanto, não se trata apenas de uma determinação histórica, não é? Como diria o Thompson, então é uma relação dialética, né, entre esses dois elementos. Então, é isso, quer dizer, é preciso que a gente produza mais trabalhos, né, sobre a temática racial, né, sobre negritude, né, que a gente questione o pensamento da branquitude, que a gente questione esse pensamento eurocêntrico, né, que não é nem um pouco democrático. Eu tenho falado isso às vezes, né, quer dizer, como a universidade, como o espaço acadêmico é antidemocrático na medida em que não incorpora determinadas leituras, né, nas universidades, na medida em que não incorpora, por exemplo, textos de mulheres, né, textos de negros, né, ou apenas incorporam quando esses textos tematizam a própria temática feminina, né? Às vezes você escolhe um texto escrito por uma mulher porque ela escreve sobre mulher, né? No entanto, se ela escreve sobre escravidão, você não incorpora ele na sua discussão de uma disciplina, por exemplo. Então, é isso, né? Quer dizer, a própria universidade acaba sendo o próprio espaço acadêmico, esse onde nós produzimos uma história acadêmica, né? Acaba sendo antidemocrático, no fim das contas, né? Nós acabamos sendo antidemocráticos porque nós não inserimos, né? Ou pouco inserimos esses debates. Precisamos fazê-lo mais, né? É importante isso que a Sandra está falando. Falando nessa perspectiva de a ciência, né, a história enquanto uma construção social, e dessa experiência que a senhora relatou no espaço acadêmico, eu queria que a senhora comentasse sobre os limites, né, e a importância desse debate interdisciplinar, né, para além da unidade acadêmica de história, falando em diálogos com a sociologia, com a literatura, com a enfim, com todo tipo de ciência, com a filosofia, com a literatura, principalmente, porque a gente tem um debate muito grande em relação ao limite de história ser ciência ou arte, né? No limite de criação, no limite de, enfim, se é cientificamente comprovado sobre esses fatos, enfim. Boa pergunta, Rebeca. Veja só, eu debati recentemente com uma turma de introdução ao ofício do historiador exatamente a questão da história enquanto ciência, ali no século XIX, né? E eu citei para eles um texto de Ranke, Leopold von Ranke, né? Foi historiador alemão, bastante citado, muito conhecido por ter dito aquela famosa frase que a história deve relatar aquilo que de fato aconteceu. E o próprio Ranke, em 1831, nesse texto, ele diz que a história é ciência e arte. Veja só, Ranke afirmara isso. E por que ele diz isso? Porque, por um lado, a história é ciência, porque ela deve ser orientada por métodos. Aliás, esses historiadores daquele contexto tiveram uma importância muito grande, porque eles criaram, né, propuseram métodos, tornaram a história uma ciência. Foi ali que a história se tornou uma ciência, juntamente com outras ciências, né, que estavam nascendo, como a sociologia e a antropologia, ciências humanas, né? E ele diz isso, né? Porque é preciso que haja métodos, é preciso que, né, haja o uso de documentos, né, e etc. É preciso que o historiador visite arquivos, realize pesquisas, né, e isso torna o seu trabalho científico. Mas, por outro lado, a história é arte porque ela é narrativa também. Ou seja, a história também é escrita, né? É pesquisa e é escrita, como afirmou também o Sertor, né? Então, por um lado, há esse processo
da realização da pesquisa, que envolve métodos, técnicas, né? Visitas a arquivos, uma pesquisa intensa em documentos, né? Porque nós não podemos narrar, interpretar a experiência passada à luz de uma opinião, de um achismo, não é? Como muitos têm feito na sociedade brasileira, e não apenas brasileira, né? Ultimamente, é preciso que haja é preciso que o trabalho seja feito de maneira séria, né? Mas, ao mesmo tempo, a história tem uma dimensão artística, porque ela é narrativa, porque nós, historiadoras, historiadores, podemos, inclusive, escolher, embora isso não seja tão bem aceito academicamente, né, porque existem regras a serem seguidas, de escrita, inclusive, mas há muitos colegas, professores, que defendem cada vez mais uma linguagem acadêmica menos densa, né, menos engessada, uma linguagem acadêmica que se aproxime, por exemplo, da literatura, que aproxime o texto historiográfico da literatura. O que não significa dizer que o texto de história não deva obedecer a métodos que não são os mesmos métodos da literatura, que não são os mesmos métodos da sociologia, né? Então, particularmente, eu acho isso importante. A história, sim, mantém diálogos importantes com a sociologia, com a antropologia, embora tenha sua especificidade, né? Eu acho que isso é fundamental, né? É preciso que nós dialoguemos com as nossas ciências irmãs, né? Determinadas temáticas como a própria discussão sobre quilombolas, por exemplo, né? Há muitos historiadores que pesquisam isso, necessita de um diálogo maior com a antropologia, né? Então, são conhecimentos muito próximos, né? Embora a história tenha uma especificidade, que é essa sua preocupação com o tempo, né? Essa sua preocupação em estudar as sociedades humanas no tempo. Isso é um diferencial que faz com que nós, profissionais da história, tenhamos uma perspectiva de análise da realidade social diferenciada. Não melhor nem pior, né? Mas específica, né? Faz parte do nosso lugar, né, enquanto profissionais. Enfim, não sei se você quer comentar mais, ou não sei se eu respondi a pergunta Respondeu inteira. sim, professora. Ainda sobre nessa perspectiva de construção social, inclusive partindo de uma perspectiva dos impactos que as pesquisas historiográficas elas têm, e pesquisas no âmbito de história e das ciências humanas no geral, eu acho. Para a senhora, qual a importância de enxergar a teoria dentro dessa relação de saber e poder, né? Inclusive para constituir os nossos trabalhos acadêmicos? Uma vez que as escolhas de aportes teóricos e metodológicos, elas vão se comunicar com aspectos de memória, esquecimento, identidade, e isso afeta não só historiograficamente, né, as pesquisas, mas a vida das pessoas, né, a manutenção, o esquecimento ou não de determinados movimentos, de determinadas pessoas, a violência ou não, esse impacto que essas pesquisas elas podem e devem ter socialmente, né? Então, é fundamental, Rebeca, que na realização de uma pesquisa, a gente incorpore conceitos, né, as chamadas teorias, para que a gente consiga interpretar a realidade historiograficamente, ou seja, a partir do nosso saber, né, que é específico, que tem especificidades, etc. Sem dúvida que existem perspectivas teóricas distintas, né, no âmbito universitário, e essas perspectivas fazem com que nós possamos interpretar uma realidade de formas diferenciadas, né, de tal maneira que existem trabalhos de história sobre o mesmo tema, mas com perspectivas distintas, com análises distintas. Isso tem a ver com as diferentes perspectivas teórico-metodológicas. Há alguns trabalhos que podem, sim, potencializar o esquecimento, né? Na medida em que, às vezes, não incluem, por exemplo, a categoria raça para pensar uma determinada experiência histórica, com isso produz um esquecimento deliberado até, né? De escravizados, por exemplo, ou de pessoas negras de maneira geral, né? Não pensando aqui apenas a experiência da escravatura, né? Então a
as perspectivas teórico-metodológicas, elas têm, sim, poder, né? Elas têm um poder, elas, pensando essa relação saber-poder, né, que é muito a partir do Michel Foucault, é uma expressão muito utilizada, né, por Foucault, um saber que produz poder, né? Então, no momento em que nós escrevemos um texto, né, um trabalho, realizamos uma pesquisa, nós podemos estar construindo uma memória de determinados sujeitos e excluindo outros, né? Então, sem dúvida que o trabalho historiográfico, ele tem, por isso que ele tem um papel social fundamental, né? Ele tem um papel social fundamental, porque na medida em que nós escrevemos sobre um determinado tema, nós não estamos apenas defendendo as nossas dissertações e teses para termos o título, né, de mestre ou de doutor. Nós estamos dando visibilidade ou não, né, a determinadas experiências históricas, determinados grupos sociais, né? Sobretudo se nós pensarmos uma sociedade como a nossa, né, que está vivenciando uma experiência negacionista intensa, né? Então, nesse sentido, sim, né, as teorias, né, as metodologias, elas obedecem a certas regras, né, de saber-poder, né, elas imprimem poder, né, elas constituem poder, né, o poder, inclusive, de silenciar ou não, né, uma determinada experiência histórica. Você imagina, por exemplo, o tempo, né, o pouquíssimo tempo, né, quer dizer, faz 5 décadas, 6 décadas, né, que se começou a escrever sobre mulheres, né? Então, você imagine o poder que foi isso. Né? Isso é a expressão de um poder patriarcal, inclusive, né? Quer dizer, esquecer, né, durante séculos, né, a existência, né, das sujeitas, né, sociais. Percebe? Então, sim, sem dúvida que no momento em que a gente, por exemplo, passa a utilizar a categoria gênero, não é? Ou passa a se preocupar com essas questões, a gente está reinserindo, a gente está inserindo essas sujeitas nas narrativas historiográficas, e isso significa algo, né? Isso significa que nós estamos, inclusive, empoderando as mulheres, né? Penso eu, já que não há uma dissociação entre história e prática social, já que a história é uma prática social. Então, no momento em que a gente passa a se preocupar em discutir mais raça, racialismo, né? Em que a gente passa a pensar, estudar, inclusive, né? Trazer à tona diversos trabalhos produzidos por feministas negras, né? Brasileiras, estadunidenses, africanas, né? No momento em que nós trazemos essas mulheres, por exemplo, para o saber acadêmico, inclusive produzindo investigações, né, sobre o saber delas, né, produzindo trabalhos, pesquisas, né, sobre os livros produzidos por elas, nós estamos lutando contra um esquecimento histórico, um silenciamento histórico, né? Enfim, então, há sim nessa relação saber-poder nas perspectivas teórico-metodológicas. Nesse contexto que a senhora falou sobre de negacionismo, revisionismo histórico, inclusive, né, para ressaltar perspectivas antidemocráticas, enfim, a gente vê uma crescente apropriação e reformulação, né, das ciências para validar pseudociências, né? A gente vê isso muito recorrentemente. Queria que a senhora comentasse um pouco sobre esse cenário, né? Sim, é uma questão um pouco ampla, né? Quer dizer, se a gente for pensar, por exemplo, no contexto da pandemia, né? Há toda uma discussão sobre o negacionismo, inclusive das vacinas, né? Nesse momento em que nós estamos aqui conversando, está tendo a discussão sobre a vacina das crianças a partir de 5 anos, né? Que o presidente, né, interviu lá na Anvisa para evitar que essas crianças fossem vacinadas, né? E crianças têm morrido de Covid. Bom, isso é uma evidência de um negacionismo, né, da ciência médica, das ciências de maneira geral. Claro que nós podemos falar especificamente da história, né, que é uma ciência que eu acho que talvez seja aqui o nosso foco, né, embora possamos falar de outras, mas a gente vive esse momento, né, de pseudociências, de negacionismos, né, inclusive de textos que são produzidos, de livros que têm uma boa divulgação e que são produzidos por profissionais que não são historiadores de formação,
e que não é porque eles não são historiadores de formação que eles fazem o que fazem, né? É porque eles são, de fato, negacionistas, né? Porque existem também historiadores negacionistas e que escrevem, né, sobre experiências do passado, mentindo. Eu vou usar um termo que a gente não costuma usar, né? A gente diz muito produzindo fake news, não sei o que lá, mas eles mentem mesmo, né? Quer dizer, no momento em que o Leandro Carnal, não, olha, esqueci o nome dele agora, que escreveu aquele livro, Guia Politicamente Incorreto. No momento que ele escreve, por exemplo, um livro dizendo que, né, romantizando a escravidão ou negando a existência da escravidão, ele está, né, praticando uma violência histórica, né, imensa, né, numa sociedade cuja herança escravocrata permite, né, que haja um racismo estrutural, né, que haja práticas de racismo frequentes. Então, há um malefício imenso, né, nesse tipo de desserviço que essas pseudociências, né, produzem, seja pensando aqui a partir da história, seja a partir de outras ciências, né, quer dizer, negar a existência de experiências do passado, né, silenciar sobre elas, né, negar a existência delas, negar o Holocausto, negar a escravidão, negar a ditadura, né, romantizar também a ditadura, né, e etc. Então, eu não me lembro agora a última pergunta, a última frase que você falou, mas, quer dizer, é isso, né, quer dizer, por isso que a história tem um papel fundamental, né, e a história tem uma dimensão ética, né? Fundamentalmente, eu penso que nós, historiadores, temos um compromisso com a verdade que não pode ser deixado de lado, né? Por mais que nós falemos que nós não estamos preocupados com aquela verdade absoluta, sim, não estamos, né? Mas nós estamos preocupados com a verdade, sim, porque nós pesquisamos, né? Orientamos trabalhos de pesquisa que devem ser fundamentados em métodos, que aí eu acho um ponto fundamental, Rebeca, quando nós pensamos essa questão das pseudociências, né? E no final das contas não são fundamentadas em métodos sérios, né? Nós temos pessoas, inclusive profissionais conhecidos aqui na nossa cidade de Campina Grande, né? Médicas que têm feito um trabalho imenso de divulgação desses profissionais, né, que divulgam uma pseudociência, né, no campo da medicina, por exemplo, né, e que fazem isso também no campo da história, né. Então, a utilização de métodos, né, no nosso caso, a utilização de métodos inclui o uso, né, de fontes históricas, né, sobre aquilo que nós pesquisamos, é fundamental, né. É isso que faz com que a gente se diferencie desses trabalhos que não são trabalhos científicos, né? Não são trabalhos que se baseiam, que se fundamentam em pesquisa. E é isso que faz com que a história seja uma ciência, penso eu, né? Embora não seja apenas uma ciência, né? É também uma arte, porque é também narrativa, né? Porque também se aproxima da literatura, sabe? Mas o método é fundamental, é preciso que haja métodos, né? Ao elaborar um trabalho. É isso que dá substância a um trabalho, né, historiográfico, e que dá seriedade a ele, né? Nós não podemos falar sobre as experiências do passado, né, sejam quais forem elas, né, sem recorrermos a métodos que foram historicamente definidos no âmbito do nosso saber, e que, portanto, são aceitos pelos pares, porque isso é uma profissão. Da mesma forma, um médico não pode, não é, abrir mão, não é, de paradigmas que foram historicamente pensados no âmbito da medicina, né, como alguns fazem, como alguns têm feito, né? Eu não vou nem citar o nome aqui daquele sujeito, né, que mora nos Estados Unidos e que vive escrevendo, divulgando livros com palavrões, né, que é isso que ele faz, livros cheios de nomes de palavrões, né, sem o uso de métodos, sem pesquisa, né, quer dizer, desinformando, né, a população, desinformando os jovens que os leem, né, e que, inclusive, às vezes entram no curso de História achando que aquilo é a verdade, né, e que quando se deparam com o nosso trabalho, né, ou
ou se encantam, ou às vezes não entendem, né? Ah, mas é isso mesmo que vocês fazem pesquisa baseados em métodos, né? Parece que nós, historiadores, não faríamos isso, né? O médico faz, né? O engenheiro faz pesquisa, nós não, né? Nós apenas estamos aqui, né, para algo que não seria importante para parte da sociedade, né? De tal maneira que nós estamos vivendo uma reforma do ensino médio agora cuja tendência é permitir, né, potencializar que os jovens escolham determinados saberes, né, para estudarem no ensino médio, já que não vai ter mais a obrigatoriedade de todos, né, os chamados itinerários formativos. Então, o jovem pode escolher ciências da natureza, sei lá, e de repente não ter acesso a discussões na área das humanas, né, no ensino médio. Isso tudo tem a ver com uma estrutura maior, né? Com essa estrutura, uma estrutura maior que não valoriza, quer dizer, não defende, né, a educação às ciências humanas, né? Entende que esses saberes seriam inferiores, né? Estariam numa espécie de hierarquia e seriam inferiores em relação a outros saberes que esses sim seriam importantes, né? Nós ouvimos muito isso dos ministros da educação desse governo, né? Como é preciso incentivar, né, determinados cursos em detrimento de outros, né? E etc. Bom, é isso. Você pode perguntar mais, caso queira, em relação a essa última questão, caso eu não tenha sido muito direta. Foi sim, professora. Eu queria agradecer a disponibilidade da senhora, queria agradecer as suas respostas, acho que vão colaborar muito para o público, né, que é o pessoal da nossa disciplina, mas para todo mundo que estiver assistindo. E é isso, agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, né? Acho que a gente fica a mensagem aí que a cadeira de teoria e metodologia é muito importante para a gente não sair. Acho que, inclusive, observando a perspectiva da UFCG, para a gente não fazer esse mesmo trabalho, né? De inventar, de mentir, de apoiar determinados pesquisadores que. Tem até um artigo que o Povo Mapuche publicou, que são os pseudos historiadores, né? Porque não tem ética, não tem teoria, não tem método, mas que contribuem para determinadas opressões, contribuem para tirar territórios de povos indígenas, né? Contribui para a violência, enfim, antidemocrático, né? É isso. Sim, isso que você falou por último foi muito importante, né? Lembrar do que tem ocorrido com as populações indígenas, né? Eu que agradeço também a vocês a entrevista, foi bem bacana conversar com você, Rebeca, espero que contribua aí para a disciplina do professor Iranilson, tá? Um prazer vê-los, aliás, vê-la, né? E acho que vocês que vão me ver. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.